Com muita alegria, mesmo hoje como senadora, morando em Brasília e em Joinville, eu lembro com muita saudade da época em que fui eleita Brotinho do Mês no Carlinhos Bar. Quem fundou o Carlinhos Bar, né, foi meu pai e minha mãe, o Arno Carlos Gracker e Nair Gracker. Bom, o Carlinhos Bar começou lá pelos anos, final dos anos de 1957, 58, né, até 64, 65, por aí. Meus pais abriram uma casa dançante. Ele era um restaurante dançante, onde as pessoas tanto vinham de manhã quanto vinham à noite, né? De manhã era muito comum, aos domingos dançantes, que eles diziam, as pessoas vinham para cá depois da missa, as pessoas dançavam até ir a hora do almoço, aí iam para casa, então aquele soirée dançante, né, das matinês de domingo aconteciam aqui no Carlinhos Bar. Brusque sempre foi uma cidade inovadora. A minha juventude foi maravilhosa. De tarde a gente ia dançar e tinha um pianista, o Renério Krieger, excelente pianista, e a música era ao vivo. A partir de 1960, o ano do centenário de Brusque, era eleita o Brotinho do Mês. E eu fui eleita Brotinho do Mês, perto do dia 4 de agosto de 1960, do ano do centenário de Brusque. Quase todas as mocinhas da sociedade eram escolhidas, cada mês era escolhida uma. Tinha jurados, tinha quem escolhia, então tinha uma movimentação com a juventude local muito grande, né? Todas acabavam se encontrando ali. Então, era uma coisa assim, muito saudável, a gente dançava, a gente se divertia, a gente tinha inúmeras amigas naquela época que eu conservo muitos até hoje. O hotel, ele começou com meu avô com uma hospedaria, isso lá em 1905, então é bem mais antigo o hotel. Em 57, meu pai faz o cinema, o Cine Teatro Real mesmo, né? Que é o espaço que hoje é parte do shopping. E o Carlinhos Bar ficava numa dessa área ali embaixo do cinema. Ela funcionou até 64, 65, por aí. E ele leva esse nome, Carlinhos Bar, porque meu irmão chama Carlos, né? Meu avô era Carlos, meu irmão Carlos Neto. E como ele era muito pequeno, eles chamavam ele de Carlinhos. Carlinhos para cá, Carlinhos para lá, e acabou ficando Carlinhos Bar. Boate desse tipo no estado, eu não conhecia outra, a não ser que tinha, assim, depois surgiram em clubes, os clubes, grandes clubes, às vezes construíam um local menor para transformar em boate, para as pessoas irem dançar quando não tinha baile. Porque naquela época, quase toda semana tinha bailes. Em Brusque nós vivemos anos dourados, nos anos 60. O Carlinhos Bar, acho que ele marcou um momento na cidade de Brusque. A família Gracker, o seu Arno Gracker, ele sempre teve uma visão de São Paulo. Ele trazia coisas de fora, trouxe muitas coisas novas, trouxe cinema, trouxe o Carlinhos Bar, trouxe o bar aqui na frente também. E realmente foi um homem inovador. E o Carlinhos Bar não fugia dessa regra. É uma juventude, vamos dizer, mais descolada dos anos 60. O pessoal precisava de um espaço para se divertir, mas era um espaço, por outro lado, também bastante sofisticado. Tínhamos um balcão gostoso, onde servia-se os drinks. Ele trazia drinks que vinham de São Paulo e coisas novas. Aqui era a entrada do Carlinhos Bar, subia para o cinema e tinha uma entrada que vinha bem aqui embaixo. Aqui eu já estou no espaço que era a entrada do Carlinhos Bar, né, que tinha um espelho na coisa. Então, esse era bem o túnel que entrava para o Carlinhos Bar, tinha esse pórtico aqui, né, e nessa parede que tem, essa parte aqui era a pista de dança, nessa parede era uma parede que tinha os desenhos
as pinturas de dançarinos com o piano. Então era bem esse espaço. Depois para lá, então, fazia a parte essas colunas ainda fazem parte do Carlinhos Bar, e o bar ficava lá no final, com as mesas todas aqui nesse espaço. Era chamada boate, mas na realidade era um ponto de encontro. Eu passava todos os domingos de tarde, antes de ir ao cinema, a gente dava uma passadinha lá para tomar um refrigerante, para encontrar as amigas. Era muito gostoso. Era um lugar cheio de alegria, transmitia alegria, euforia. As pessoas se encontravam, dançavam. Era muito bom. Não era frequente tu ter estabelecimentos que fossem, que despontassem o interesse das pessoas irem conhecer e trocar. Isso era muito comum na época, tu ir de uma cidade para outra, quando tinha um estabelecimento diferente, né? Eu lembro quando a gente debutava, as meninas, quando tinha nos clubes, a gente fazia o estado todo, né? Ia debutar em Florianópolis, ia debutar aqui e ali, justamente por essa carência que às vezes a cidade não tinha, então a gente supria com esses eventos. Então, se tivesse uma festa diferente no Carlinhos Bar, as pessoas vinham de Florianópolis, frequentavam o Carlinhos Bar, vinham de Itajaí, vinham de Blumenau. Ele servia à la carte, que também era uma coisa diferente para a época, né? Porque assim, comidas elas vinham em carrinhos pegando fogo, com labaredas altas. Então era realmente um diferencial, era um espaço que ele tinha. Eu me lembro assim de a minha mãe contar muito sobre o espaço, as pessoas que frequentavam, como frequentavam, né? Quem tocava, quem estava sempre ao piano era o Renério Krieger, que também era um músico local, uma pessoa assim muito conhecida na sociedade. E tem um fato curioso que o Carlinhos Bar funcionou durante algum tempo com um cozinheiro famoso do navio do Epic. Meu pai soube que o navio ia parar em Florianópolis para fazer reformas no navio. E ele foi até Florianópolis e disse, não, eu já tenho, né? Eu vou conversar com o cozinheiro e ver se ele topa vir enquanto o navio está parado. E assim foi. Eu faço esse trabalho lá, fico com vocês, e foi onde então ele incrementou todo um cardápio, que eram comidas flambadas, como eu falei, que vinham no carrinho, né? Com fogo, então eram assim, receitas muito diferenciadas. E aí nesse período ela estava grávida de mim e o cozinheiro disse, olha, o navio ficou pronto, né? Isso deve ter dado uns 3 meses que ele ficou aqui, e agora eu tenho que ir embora. Nossa, ela não sabia nem perder o chão, né? Porque assim, não tinha uma referência, como é que eu vou continuar? Eles, não tem problema, senta aqui que eu vou te passar todas as receitas. Mas a gente acabou perdendo isso nas enchentes, né? Essa parte que ficava cozinha e tal, foi muito vulnerável na enchente de 61, depois as outras que houveram, né? A de 84 mesmo levou tudo. E aí não se teve mais esse livro de receitas, essas receitas. A minha mãe vira e mexe fazia um prato aqui, outro ali, falava dos pratos, né? Mas era muito curioso, assim, porque realmente ele foi um diferencial para a época, né? E os mais jovens que falam a respeito do Carlinhos, em função assim de que os pais se remetiam, né? Que sempre falavam com saudosismo desse espaço onde eles conheceram as suas esposas. A gente tem vários relacionamentos que começaram ali, que viraram duradouros, tem até hoje, né? Jovens da minha época devem levar isso no coração para o resto da vida, como eu levo.